Olá, meus amados. Estamos aqui de novo para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Peço a Deus que me faça boca dele neste momento para a sua vida, para as nossas vidas, e que eu seja uma atalaia e trombeta do Senhor para nossas vidas nesses últimos tempos que nos resta na consumação do século que virá. Amém? Porque tudo vai se cumprir. Nada vai ficar desapercebido, nada vai ficar fora de um propósito, de uma vontade soberana de Deus para nossas vidas. Amém? Deus é fiel e está no controle de todas as coisas, mesmo quando não parece, mas Ele está. A soberania de Deus, a sua grandeza, sobrepõe a tudo e a todos. Deus acima de tudo e todos. Amém? Amados, para a nossa meditação eu quero deixar o versículo 23 do livro de Números, do capítulo 32. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E sejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Amados, eu não sei se ao ler o versículo você já vem recebendo na memória do que se trata este versículo e o porquê deste versículo em relação ao texto, né? Mas aqui Deus traz uma palavra para duas tribos que haviam estado antes da travessia do Jordão, e Deus havia dado uma ordem para que eles se unissem para tomar posse daquelas terras que estavam do outro lado do Jordão, para que o povo de Israel vivesse o cumprimento da palavra de Deus em relação às terras que Deus tinha, a terra que Deus tinha para o povo de Israel em Canaã. E como essas duas tribos haviam ficado do lado oposto a qual havia essa promessa, havia essa ordenança para que todos ali entrassem e tomassem posse, Deus então chama as duas tribos e traz essa ordenança para que eles se unissem ao povo para tomar posse daquelas terras, para que o povo que ainda não estavam em terras da promessa do Senhor viessem a assumi-las. E se eles não obedecessem, eles estariam pecando contra o Senhor. E eles não ficariam livres desse pecado. Por que dessa palavra veio ao meu coração para nossas vidas nesta hora? Nós, como cristãos, amados, sempre estamos recebendo ordenanças, direção, instrução do Senhor, para que possamos comer o melhor desta terra e para que possamos, nessa trajetória, nessa jornada, alcançarmos a terra prometida que nós estamos esperando. Amém? A volta de Jesus para entrarmos na Nova Jerusalém, que já está preparada e ataviada para o seu povo. Então, nessa jornada, a gente sempre diz, né? Eu sempre falo assim que enquanto a nossa ficha não for chamada ou Jesus não volte, né, para todos nós temos mandamentos, estatutos, princípios, ordenanças para cumprir, para obedecer, para que possamos viver o melhor nesta terra, desta terra, onde que ainda também não é a nossa pátria. Amém, amados? Então, eu não sei você, eu não sei como está a sua vida, você que me assiste, você que me ouve, eu não sei como está a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada, mas se Deus está trazendo essa palavra para te chamar a atenção, para mostrar para você algo que está errado, fora do propósito dele, então é melhor obedecer. A Bíblia diz em Números que é melhor obedecer do que sacrificar. Números capítulo 22. Então, meus amados, aqui a Bíblia está deixando bem claro para mim e para vocês. Diz assim, ó, mas, essa palavra mas é uma condição. E essa condição está no livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha, obedecer ou não. Amém? Então ele diz assim, mas se vocês não fizerem isso, mas se vocês não fizerem, ou seja, havia uma ordenança para que fosse feito algo, que é o que eu já expliquei anteriormente. E para você?
Qual a ordenança, qual a direção, qual a instrução, qual o mandamento? O que Deus falou e tem falado para você obedecer e você não está obedecendo? Porque aqui ele diz, mas se vocês não fizerem isso, ou seja, estava ainda na condição deles de escolha. Talvez ainda está na sua condição de escolha. Talvez você está diante de uma situação, diante de um desejo, diante de um sonho, diante de uma necessidade, diante de uma oportunidade, mas Deus já te falou algo. E você não quer aceitar para a sua vida o que Deus te falou. Talvez Deus já levantou profetas para te falar, para te alertar dentro da ordenança dele a respeito disso, e você ainda não quer aceitar. E mais uma vez Deus está levantando um profeta, a boca dele está se abrindo para te alertar, para você não fazer isso. Então ele está falando, mas se vocês não fizerem isso, isso o quê? O que Deus falou para você não fazer. Quando Deus falou para você que não aprova, Deus não aprova. Há situações que, pela nossa conduta, lá na frente, Deus pode mudar a opinião dele. Mas há situações que, pela nossa conduta, ainda que tentamos fazer qualquer coisa, não vai mudar. Se ele falou que não aprova, não aprova. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Hoje, amanhã, depois, até a consumação dos séculos. E como ele quer o melhor para nós, Isaías 1,19. Se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Então, ele falando, se vocês não fizerem isso. Então, você olha para você, você entende. Eu tenho livre-arbítrio. Você olha para você, você entende. Eu tenho vontade própria. Eu tenho escolhas, eu tenho desejo, eu tenho sonho. Sim, mas estão alinhados com Deus? Com o modo e propósito do que Ele tem para a sua vida, no tempo que Ele tem para a sua vida? Porque se não tiver, Ele vai dizer para você, eu não aprovo, eu não participo, eu não me envolvo com isso. Então Ele está deixando uma condição de escolha para você, que ainda não assumiu para você o que Ele disse para você, que Ele não aprova. Você tem sua liberdade e Ele vai respeitar. Você pode partir para cima daquilo que você deseja, daquilo que você quer, daquilo que você almeja, mas entenda bem, a posição dele não vai mudar. Ele é Deus e é soberano. E nós sabemos que o que plantamos, colhemos. E todo plantio tem uma colheita. E você não vai plantar alguma coisa e colher outra coisa no lugar do que você plantou. Não. O que você planta, você colhe. Plantou laranja, vai colher laranja. Plantou limão, vai colher limão. Ok? Plantou bem, vai colher bem. Plantou mal, vai colher o mal. Plantou alegria, vai colher alegria. Plantou tristeza, vai colher tristeza. Não tem como mudar isso. Essa lei do plantio e colheita é irrevogável. E quando nós desobedecemos, Deus perdoa os nossos pecados. Mas as consequências Ele não tira. Então, se você planta o pecado pela desobediência, você vai colher as consequências do pecado pela desobediência. Então, Ele está falando, se vocês não fizerem isso, talvez você apresentou a Deus o seu desejo, apresentou a Deus a sua vontade, apresentou a Deus o seu querer, apresentou a Deus o seu sonho que está diante de você, que pelo seu livre-arbítrio você pode agir pela sua vontade própria, na força do seu braço, com sua própria mão. Mas se Ele está falando que não aprova, nada pode mudar isso, a não ser você mesmo. Isto é, você só pode mudar se você tiver crédito com Deus, na condição de que hoje a sua conduta não permite que Deus te libere e aprove e esteja com você. Essa é a condição. Mas se é algo que por mais que você faça por onde esteja, vou na igreja, dou meu dízimo, eu canto, eu louvo, eu adoro, eu jejuo, eu consagro, que faça tudo isso, mas se Deus falou que não aprova, não aprova. Sabe por quê, amados? Porque Deus sabe o fim disto que você deseja, o que vai te causar. E com certeza, quando Ele diz que não aprova, é porque há danos futuros para vir contra a sua vida que possam, talvez, ser irrevogáveis, imutáveis. Feridas na alma que pode, dependendo da sua conduta, serem impossíveis de serem curadas.
Consegue entender o porquê que Deus às vezes, e muitas vezes diz não para nós? Porque muitas vezes o que queremos é para o nosso próprio desejo, é para esbanjarmos na nossa própria vontade. Muitas vezes isso não vai ligar com o reino, isso não vai prosperar o reino de Deus através da nossa vida nessa terra. Pelo contrário, pode tirar o reino de Deus de nós. Então Deus falou assim, olha, se vocês não fizerem isso, você que está me assistindo, que está me ouvindo, o que Deus falou para você não fazer porque Ele não aprova? E você está a prece de fazer pela sua vontade própria e pelo seu livre-arbítrio. Como boca de Deus, eu quero dizer para você, não faça. Obedeça. É melhor do que sacrificar. Está me entendendo? Não obedecer hoje, amanhã você vai querer fazer sacrifícios para mudar isso. E não vai ter como. Quando nós vamos ali para o lado da história de Esaú e Jacó, né? Esaú vendeu a sua primogenitura, Jacó vem e engana o pai, Isaac, pega a bênção de Esaú, e Esaú chora, clamando que ainda houvesse uma bênção para ele. Mas não havia jeito mais. Como você está agora diante desta situação que está no teu coração, que rumina na tua mente, no teu coração, na tua alma? O que Deus tem falado para você a respeito disso? Você está tendo coragem de ir até Deus e conversar com Ele, ou você nem coragem está tendo e está partindo pelas beiradas para alcançar isso, para ver se Deus lá na frente muda a posição dele? Deus não vai mudar. A Bíblia diz para nós em Isaías que Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. E se hoje você tem medo de aproximar de Deus diante disso que você deseja, é porque lá no fundo, a luz do Evangelho, a luz do Espírito, a luz de Jesus brilha lá na tua alma e mostra para você que isso não é propósito de Deus, mas você ainda quer insistir nisso. E eu venho aqui como mais um da parte de Deus para dizer para você, não faça isso. Porque se você fizer, você vai estar pecando contra Deus. E o que Deus não quer é que você peque contra Ele, porque pecando contra Ele, você dá direito para o diabo, que é o inimigo dele e nosso. E as situações podem ser drásticas lá na frente. Então ele diz assim, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Entenda bem, o seu livre-arbítrio, se você é um cristão, uma cristã genuína, nascida de novo, selada e marcada pelo sangue do Cordeiro, então você precisa entender que você não tem vontade própria mais para escolher aquilo que está fora da vontade do seu Senhor, do soberano Senhor da sua vida. Se é que Ele, em meio a essa situação, continua sendo o Senhor da sua vida. Você precisa entender, nós precisamos entender. Não existe Senhor sobre nada e nem ninguém que Ele não seja Senhor 100%. E no quesito Cristo em nós, como quando o confessamos, então Ele acredita ser e Ele espera ser Senhor da nossa vida 100%. E quando pegamos a nossa vontade própria, o nosso livre-arbítrio, e trazemos perante Deus algo que Ele não aprova, mas nós escolhemos o que Ele não aprova e partimos para a busca, para a realização e a concretização daquilo que Ele não aprova, Deus deixa de ser Senhor da nossa vida. Existe um ditado assim, é 880, não é? Com Deus é assim. É assim sim ou não, não. Se Ele diz não, é não. E o não de Deus nós sabemos que é sim para nós, porque no futuro, o não que é hoje vai se tornar um sim para aquilo que Ele tem para mim e para você como promessa. Coisas que estão no coração dele, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca chegou no coração do homem, daqueles que temem a Deus, o que Deus tem preparado para eles. Se você escolhe algo pela sua vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, algo que Deus já falou para você que não aprova, algo que Deus já falou para você não fazer,
então você está indo contra Deus, você está pecando contra Deus. E você pode estar dentro do que a Bíblia diz lá, aqui mesmo em Números, lá em Números 22, rebeldia e revolta. E isso traz para si condenação. E você sabe que essa condenação pode chegar até a morte eterna fora do reino de Deus. Se vocês não fizerem isso, isso o que Deus falou para vocês fazerem, ou seja, obedecer, fazerem contrário ao que você está querendo fazer na sua vontade própria. Se Deus deu uma ordenança e você também não obedece, porque você tem um outro propósito, um outro foco, um outro alvo, então você estará pecando contra Deus. Ou seja, tudo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com sua palavra, tudo aquilo que não está alinhado com a vontade soberana de Deus, e nós escolhemos, praticamos, vivemos, então vivemos em pecado, e é pecado contra o Senhor. E isso é ruim para nós. Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meus queridos, como você está hoje diante do Senhor? O que Deus falou para você fazer que você não está fazendo? O que Deus falou para você não fazer e você está fazendo? Qualquer uma dessas duas condições, Deus te deu uma ordenança que você não está obedecendo, e para você não fazer e você está fazendo, ou Deus falou para você fazer e não está fazendo, você está pecando contra o Senhor. E qualquer uma delas, você está em reprovação perante o Senhor e dando legalidade para o inimigo. Eu estou aqui como boca do Senhor para a sua vida. Eu não sei como você está. Eu não sei qual é a sua condição. Mas se você já partiu, se você já está dentro de uma situação que Deus falou para você não entrar, eu aqui como boca do Senhor estou na condição de te alertar. Você ainda tem tempo de mudar essa situação e voltar à obediência antes que algo fique pior para você e na sua vida. Ele está falando, olha, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos. Estejam certos. Quem está falando é o Senhor, não sou eu. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Amados, estejam certos. Porque se vocês estiverem em desobediência ao que Deus falou, não haverá escapatória. Aqui, se essas duas tribos não obedecessem o Senhor de passar o Jordão e ir para a guerra com aquelas tribos que já estavam do lado de lá para tomar posse daquela terra, Deus iria extinguir aquelas duas tribos, aquelas duas nações. Uma coisa que essa geração de hoje não aceita e não assume para sua vida como verdade, essa geração cristã, que se diz ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é que Deus não mudou. Se Deus matou lá, Deus mata hoje. Você vai ver aí na Bíblia, Deus matou os 2 filhos de Eli, os 2 filhos de Samuel, porque não agradaram o Senhor. E aí? Qual é a sua condição? Você continua não agradando o Senhor? A sua condição ainda está em desobediência? Você não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Você está fazendo o que Deus mandou você não fazer? E você não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Você não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Então você está em pecado contra o Senhor. E esteja certo que você não escapará desse pecado.
E o problema é, se há pessoas envolvidas nesse pecado que você está cometendo contra o Senhor, Deus vai requerer o sangue dessas pessoas sobre a sua vida. Cuidado, meus amados. Deus não brinca de ser Deus, nem o diabo de ser diabo. Mas o ser humano brinca contra Deus e brinca com o diabo. Deus é justo, é justiça, é fogo consumidor. Cabe a nós obedecê-lo. Amém? Eu não sei você, mas eu, nesses 29 anos de jornada, faço agora esse ano de 2023, 30 anos, já desobedeci muito. Lá no começo não foi fácil, mas a cada tempo eu venho amadurecendo e venho me esforçando a viver uma vida de obediência. Não pelas coisas dessa terra e dessa vida, por elas também, mas principalmente pela minha eternidade com o Senhor. A Bíblia está deixando bem claro aqui. Pode estar certo. Isso é certo. Eu não estou aqui te amaldiçoando. Eu sou agente de bênção. Eu vim aqui para te abençoar e dizer para você: volte à obediência. Vai doer? Vai. É uma das consequências por você ter desobedecido. E estar em desobediência. Mas é melhor você voltar, ainda que haja uma ferida aí muito maior. E olha que Deus também fere. E a Bíblia diz em Jó que a ferida que ele faz, ele mesmo cura. Mas o problema é, para o ser humano, é saber esperar o tempo dessa cura, dessa ferida, que Deus faz. Que Deus permite. Há muitas feridas na alma da igreja do Senhor, não é porque Deus fez. E às vezes não é nem pelo que o diabo fez, é por causa dela própria. Suas escolhas, sua conduta, suas decisões, suas determinações, suas atitudes, suas ações e reações. E aí? Como você está? Mas esteja certo. Você não escapará desse pecado diante do Senhor. Deus é Senhor da sua vida? Então, viva no centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável e não acrescentador. Se você entrou por um caminho que está em desobediência, volte. É melhor você enfrentar tudo e todos, estando diante de Deus, voltando ao propósito de Deus, do que você permanecer no seu próprio propósito, na sua própria vontade. Porque se você permanecer, pode estar certo. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido, minha querida, você não escapará desse pecado. Não escapará. É a palavra quem está dizendo, não sou eu. E eu só vim aqui ser boca de Deus para você, para nossas vidas. Amém? Que Deus continue falando conosco. Porque essa é a disposição dele para nós. Falar comigo e com você. É nos abençoar. Mas a bênção vem sobre a vida daqueles que o obedecem. Amém? Fique na paz do Senhor. Pregue o evangelho comigo. Copie o link dessa mensagem. Envie para quem você desejar. Você tem a liberdade, a vontade de ficar à vontade aí para enviar essa mensagem. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.